Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje o tema é He-Man and the Masters of the Universe, He-Man e os Mestres do Universo, da animação nova do Netflix, destinada ao público infantil. Não é Revelation, isso é. Essa é a terceira animação ligada a esse assunto da Netflix. Começou com a She-Ra, tem a animação Revelation, que ainda não acabou, acabou só a primeira parte, mas ainda tem a segunda parte dessa primeira temporada. E recentemente estreou a animação voltada ao público infantil e com isso também uma coleção de figuras voltada ao público infantil. Então eu acabei comprando um esqueleto dessa animação infantil porque para ter um personagem aí, para lembrar aí essa animação infantil. Não pretendo pegar todos os personagens. Essa versão que eu tenho aqui é a versão menor, porque tem uma versão maior, mais articulada, mas eu optei por essa versão menor, que entrou lá no site da ReHap junto com outros personagens. Tem lá a Montanha da Serpente, o Man-at-Arms e outros personagens, Mandíbula, etc. Mas eu vou ficar só com o esqueleto. Então vou falar um pouquinho dele, trouxe algumas outras figuras aqui para a gente fazer um comparativo e aproveitar para falar um pouquinho da animação. Então, você que já torceu o nariz, não vou assistir porque a outra animação Revelation me decepcionou, porque eu gosto da animação Filmation, etc, etc. Vou dizer o quê? Sou suspeito para falar? Sou muito suspeito porque eu não parei lá na animação Filmation dos anos 80. Eu assisti As Novas Aventuras, que na minha opinião é a pior de todas. Assisti 2002, assisti essa Revelation e assisti essa agora. Então, a verdade é que eu li muitos quadrinhos. Na verdade é que eu gosto muito do tema. Então, sou suspeito para falar. Você pode concordar ou discordar, com educação aí nos comentários. Mas a verdade é que eu gosto muito disso aqui. E não podia ficar sem um esqueleto na minha coleção. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho diversos esqueletos. Talvez o personagem que eu mais tenha na coleção são esqueletos. E não podia ficar sem esse aqui. Então, vou falar um pouquinho da figura e depois a gente fala um pouquinho da animação, que apesar de ter muitas diferenças, também abrange e toca em muitos temas aí do cânone em várias mídias, desde as minicomics, quadrinhos e até das animações mais recentes. Então eu achei bem legal, achei interessante que tem muitos elementos aí que relembram momentos de He-Man e os Mestres do Universo em outras mídias. O esqueleto esse aqui, vamos falar assim, esse meio Johnny Bravo, assim, o He-Man dessa animação parece um pouco Johnny Bravo, e esse esqueleto, diferente da animação Filmation, que agora continua com Revelation, e até das minicomics, ele, antes de se tornar o esqueleto, ele era o Keldor. Isso, ele era o tio do He-Man, ele era o meio-irmão do Randor. Então, e ele é um cara não é um cara que ficou mal, não é um cara que começou e as coisas foram acontecendo e tomando decisões erradas até se tornar um vilão. Ele começa mal, ele começa malvado. Então, ele sequestra o He-Man, assim como acontece nas HQs, onde ele sequestra a She-Ra e leva para Despondos para o Hordak, ou assim como o Hordak, acontece do Hordak sequestrar a She-Ra na animação Filmation, ele sequestra o He-Man, leva até o castelo de Grayskull porque ele quer poder, e acaba depois, no desenrolar da história, em algum momento, ele acaba virando esqueleto. Primeiro ele perde a mão, e depois ele acaba se entregando totalmente e vira o esqueleto. Então, é interessante porque eu gosto muito dessa origem que envolve o Keldor. Nas minicomics ele vem de uma outra dimensão, na animação Filmation, que agora é abordada nos quadrinhos Revelation, que a gente já fez vídeo, já mostrou, ele já vem de uma raça de esqueletinhos e tal. Então, nessa versão aqui da animação, ele era o Keldor e na busca, isso é na sua sede de poder, ele acaba virando esqueleto. E nessa animação ele tem um poder, né? Tem o poder do caos.
Então, não é que ele só toma pau do He-Man, ele bate de frente, isso é, ele é muito forte e poderoso. Então, falando um pouquinho da figura. É uma figura simplória, que custa os seus R$100, que, de novo, é voltada à animação. Então, a gente faz, não julgamentos, mas a gente faz um vídeo aqui, comentários, pode parecer até ser meio idiota a gente falar de algo infantil, mas também não dá pra gente ficar julgando como se fosse para um público adulto. Apesar desse esqueleto, realmente na animação, ele ser mais assustador, na minha opinião, que o Filmation, né? Na hora que ele transforma todo mundo, realmente, não sei, eu com meus 4 anos de idade assistindo He-Man e os Mestres do Universo, se tivesse assistido essa animação, talvez ficaria até um pouco amedrontado, né? Porque ele realmente ele é mais assustador que o esqueleto Filmation e também muito mais sarcástico. Então isso eu acho legal. Então, falando da figura, essa versão menor, ela não tem articulações no joelho, nem nos pés de monstro. Ele mexe os braços para cima e para baixo, as mãos giram e ele tem um movimento que lembra muito dos anos 80, que é aquele movimento de lado. Ele não faz aquele plá, 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 ele ainda não fica naquele indo e voltando, mas ele tem esse movimento que é o, vamos falar assim, é o Power Attack, alguma coisa nesse sentido. E ele, quando você põe para cima também, ó, ele dá como se fosse uma cabeçada, ele mexe o abdômen. E diferente, um pouco diferente, a animação da figura dos anos 80, ele abre muito bem, ele não tem O-rings aqui, mas a perna dele abre muito, muito bem. Então, esse estilão dele, né, troncudão e tal, lembra muito o dos Mini Eternians, que eu tenho um aqui, que foi até o Telefab do Coleção em Ação que me deu. Então lembra muito porque também perninha pequena e um baita peitoral, né? É que nem aqueles caras que vão para academia e só treina braço e peito, né? E fica com as canelinhas iguais às de sabiá. Falando aqui do seu cajado, do Havok Staff, que também tem várias origens, dependendo de onde você viu, do que você leu. Então, sei lá, na animação Filmation, vamos falar assim, até Revelation não tinha muito, não lembro muito bem da origem, mas nos quadrinhos Revelation é a cabeça de um dos animais, lá um dos seres que escravizavam lá o povo do esqueleto. Ele decapita, põe na fogueira e faz o seu cajado. Na animação 2002, ele rouba lá do pai da Maligna o cajado. Nos quadrinhos da DC, o cajado, a cabeça, é do próprio esqueleto no futuro, que vira um demônio, e isso acaba voltando ao passado e virando a própria arma dele. Então, e aqui nessa animação, ele, quando entra lá no castelo de Grayskull, o Keldor pode escolher entre a espada e o cajado, e ele escolhe o cajado, e aí acaba ficando chifronésio desse jeito. O cajado de frente, engraçado, ele lembra muito o cajado do esqueleto do filme de 1987, que é um negócio, vamos falar, meio sem nariz, meio chapado. E é uma das partes legais da figura, porque embaixo tem até, na extremidade inferior, tem um esqueletinho, um grandão também, de novo, lembra muito a animação para mim do Johnny Bravo. Só que atrás ele é praticamente oco, né? Você vê até a montagem aqui mecânica dele. Então, ranheta, mas para uma criança eu acho que funciona perfeitamente. Não tem todo aquele acabamento que a gente está acostumado, né, a ver nas estátuas e todas. Lembrando que no Origins também é legalzinho, tudo. Tá até aqui meu esqueleto Rise of Evil. Ok, ele tem acabamento atrás também, mas nada demais. Um plástico molenga algo que atende as expectativas simplórias e dos nostálgicos, assim como eu. Então, a figura é bem interessante. Ele tem esse rabicho aqui no capuz, que é algo que eu gosto, e também o capuz segue além da testa, que eu também gosto desse estilo. Então, figurinha bem legal, para quem gosta, e, de novo, eu acho que para proposta atende muito bem.
Quando a gente põe aqui falando de altura, quando a gente coloca ele ao lado meu esqueleto aqui, vintage, que foi customizado pelo Yuri Latorre para o Figuraças, é o esqueleto do Figuraças, você vê que ele tá aí na escalinha dos 5,5 polegadas, mas um pouco mais robusto, vamos falar assim, pelo traço, um pouquinho menor que o Origins e muito menor que o Classics, porque o Classics está numa escala mais próxima de 7 polegadas. A cabeça não se move nessa versão, eu não sei se na outra versão maior ela gira, mexe, mas aqui é uma cabeça fixa, então ela não olha para os lados, para cima, para baixo, nada, ela é uma cabeça fixa. Falando da própria animação, quando eu digo que falamos de elementos aí do cânone ou de outras mídias de He-Man e os Mestres do Universo, você vê, o Adam, quando ele é sequestrado, depois naquela confusão toda, ele acaba perdendo a memória e é criado por um povo da floresta, lá, a tribo, né? A tribo até onde está o Pacato. E lembrando nas minicomics, ele também é um bárbaro, então não é que ele foi sequestrado, mas você vê que tem um pouco do elemento dele ser um bárbaro e ter sido criado numa tribo. E ao longo da história ele vai se descobrindo e vai descobrindo que é filho do rei Randor, e que também é mais ou menos, vamos falar, é uma mistura do Randor Filmation com o Randor, vamos falar assim, 2002. Eu, de novo, sou suspeito, mas gostei muito do enredo. Tem coisas que não me agradam, aquela história deles dividirem o poder e todo mundo se transformar como Power Rangers, isso já não curto muito, mas a animação em si, vamos falar, tecnicamente falando, é muito legal mesmo, tá? Então, tem algumas particularidades que eu gostaria de citar de cada personagem, vamos falar assim. Primeiro, a Teela, enfim, ela tem poderes mágicos e possivelmente por que eu digo possivelmente? Porque a primeira temporada acabou com o esqueleto tomando o poder de Eternia, tomando Eternia, né? Assumindo lá o trono de Eternos. E tudo indica que a Teela realmente é filha da feiticeira, ela já tem poderes mágicos, então muita gente queria ver uma Teela mais mágica, vamos falar assim, e aí está nessa animação. O Gorpo, aqui é um robozinho. Ele é um robozinho por quê? Porque as memórias do grande Gorpo, do grande mágico, foram guardadas num chip e o Duncan acaba pegando essas memórias e inserindo num dos robôs RK, que lembra muitos robôs lá do esqueleto da animação Filmation, e ele não entende que ele está num corpo de um robô. Então toda vez que ele vai fazer uma mágica, ele dispara alguma coisa e não dá certo porque ele está num corpo do robô, ele não é mais o Gorpo, ele só tem as memórias do Gorpo. Então isso é muito interessante nesse sentido, né? Nas outras animações as mágicas do Gorpo dão errado porque ele é atrapalhado, porque está longe de Trolla. Aqui não. Aqui as mágicas não dão certo porque não tem mágica, ele está num corpo robótico. E Trolla é mais ou menos um bairro ali em Eternia, não é um outro planeta. Aliás, tem algumas coisas, falando em geografia de Eternia, localização, a Montanha da Serpente, que é citada que antes era o forte do povo cobra, do King Hiss, que provavelmente deve aparecer na próxima temporada como vilão, porque ele é citado. A Montanha da Serpente fica, que é legal pra caramba, hein, inclusive, ela fica na Zona do Medo. A Zona do Medo, para quem não lembra, é onde fica lá o forte, né, do Hordak. Então, é onde fica o QG dos maconheiros lá de Etéria. Então, também uma outra citação que é interessante, mas que muda um pouco a geografia, os planetas, etc. Uma outra coisa que eu achei legal também citar ou aparecer, você que assistiu a animação, você que não assistiu não vai ter, obviamente não vai achar isso tão legal, mas quem assistiu, tem 2 guardas do palácio, tem muito destaque. Olha o nome deles e depois veja as cores. Provavelmente, agora que o esqueleto tomou o poder em Eternia, os dois devem virar o mal em dobro. Então, o Too Bad. Então, é algo que também me chamou a atenção e me criou uma expectativa para assistir a continuação.
falando do Ariat, que agora é uma Ariat, vamos falar, a mestra da demolição. Então muita gente, Netflix lacradora, transformou meu baixinho cabeçudo numa mulher. Sim, ficou, eu acho que ficou bacaninha. E ela tem meio o poder do Sonic, né? Ela vira uma bolinha. Né? Então coisas que a gente não dá para falar, puxa, ficou muito ruim ou muito bom, mas se encaixa perfeitamente naquele contexto. A origem do pacato, o porquê que ele chama Cringer, ele não tem as unhas, foram arrancadas, né, pelo personagem que depois vai virar o Homem-Fera. E é um personagem que alguns vão lembrar de uma semelhança com outro vilão da animação Filmation, que é aquele animal, aquele abutre que escraviza os outros animais. Então lembra muito isso aí. Maligna, de novo, assim como na animação Revelation, para mim é uma grande surpresa. Então ela realmente é má. E ela começa, para quem assistiu dublado, ela se chama Evelyn, para depois virar Evelyn. Depois que ela fica poderosa, depois que o esqueleto compartilha o poder do caos com os seus asseclas para poder vencer a turma lá dos mestres do universo. E quando ela fica poderosa realmente, ela me lembra muito a Hela, né, do Thor Ragnarok. Então fica com aquela orelhona, aquela asa de morcego no capacete. Achei legal. Então comentei do King Hiss, Gato Guerreiro, assim como a espada do He-Man, lembra muito, mas muito mesmo a animação 2002 na sua armadura. Então a espada também lembra muito. He-Man nesse aqui tem uns poderes meio estranhos, né? Então ele joga umas bolas de raio, cada um tem um grito de guerra lá antes de lançar sua magia. Lembra aqueles jogos de luta onde cada um tem um poder especial? Também, de novo, é algo a se chamar atenção, bom ou ruim, sei lá, não sei. Não sei dizer se é bom ou ruim, mas a verdade é que se encaixa perfeitamente aí nessa animação, né? Quando eles se transformam, lembra um pouco aquele negócio, também os velhacos vão lembrar quando alguém gritava naquele desenho animado Força Extrema, e tem toda aquela transformação, né, maluca. Então, achei muito interessante. Você que não assistiu a animação e está torcendo o nariz porque Netflix para Revelation, eu acho que vale a pena dar a chance assista pelo menos 1, 2 ou 3 episódios, são episódios curtinhos. E por último, uma última coisa que me chamou a atenção também foi a hora que eles se transformam e o Gorpo está próximo, eles se transformam e o Gorpo fala assim, puxa vida, já vi isso em algum lugar, então, no passado. Então tem aquele gostinho de, puxa vida, olha lá, tá falando da nostalgia. E aqui também, como a espada do poder é a antena, vamos falar assim, do poder, os personagens depois descobrem que também conseguem se transformar separadamente. Então, é um conceito que eu não curto muito, mas está lá. Então, assistam essa animação. Se você gostou, acho que vale, sinceramente, sem grandes expectativas, você que gosta do Lycanos, do Paulo Stone, da Red Sculpt e tal, etc., esqueça isso aqui. Mas se você realmente gosta de He-Man e os Mestres do Universo, pelo menos acho que uma figurinha, eu acho que, na minha opinião, a minha preferida é o esqueleto. De novo, sou suspeito, mas vale ter uma para representar essa animação. Digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram das figurinhas aqui, se vocês gostaram dessa animação e o que a gente pode esperar daqui para frente. Será que teremos um Hordak? Será que teremos um Hordak nessa animação mais infantil? King Hiss, como eles já citaram, eu acho que tem tudo a ver. E por último, antes disso, também o Gorpo, quando ele pega uma armadura e começa enfrenta, vamos falar, os guardas do palácio, quando ele chega no palácio a primeira vez, ele começa a fazer transformações e ele monta a armadura ali e fica parecido com o Multibot, que é um robô criado pelo Modulok. Então lembra muito o Modulok também e o Multibot, também gostei disso. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.